Cantei, já dancei, já apertei cachorro. Vamos começar. Coloquei essa música, Toda Forma de Amor, né? Afinal, vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. Deixei aí a pergunta pra vocês, né? Você tem dificuldade de confiar nas pessoas? Você sabe, gente, que às vezes a gente nem sabe que tem dificuldade de confiar, mas a gente tem. Minha rainha, daqui a pouco o Júlio vem buscar ele, vai ficar mais calma a live, porque o Júlio foi ali e já sai e pega ele. Bom, gente, eu vi que perguntaram o nome, né? Pois é, gente, imagina. Não, já tem os dois gatos já estão com ciúmes dele. Aí vai ter o bebê que ele vai ficar com ciúmes. Imagina, não, vai ter que virar todo mundo amiga aqui nessa casa. Mas os gatinhos já estão acostumando com ele. Daqui a pouco a Fiona tá até aqui do lado. Quando ele for embora, a Fiona vem. Bom, gente, então vamos lá. A gente vai falar um pouquinho, né, sobre o que é, né, o não confie. Essa mensagem que é passada de uma forma muitas vezes inconsciente a partir de traumas, de dores emocionais que a gente ainda carrega. Qual é o impacto disso na nossa vida? Mas hoje, gente, vai ser uma live bem diferente. Eu vou explicar pra vocês por quê. Seguinte, eu acho que todo mundo já sabe que semana que vem, quem não sabe, então vai ficar sabendo agora, que semana que vem eu vou estar falando sobre os 4 vilões da saúde emocional. Eu vou estar fazendo 4 lives do dia 10 ao dia 13. Nessas lives, cada uma delas eu vou falar sobre um desses vilões. Então, assim, com toda a minha experiência, né, com todos esses anos de consultório, vendo as dores mais comuns, né, que a gente carrega na nossa humanidade a partir das nossas experiências, eu selecionei quais são as coisas que mais impactam, quais são os vilões, né, que mais impactam a nossa saúde, a nossa autoestima, o nosso poder pessoal, a nossa autonomia, né? E um deles é a ansiedade. Então, a gente vai falar hoje um pouquinho, né, sobre... Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui embaixo, calma aí. Pronto, fica aí embaixo, bebê. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a ansiedade, que tem a ver, né, com esse não confie. Mas vocês vão ver que esses vilões, eles estão todos envolvidos, tá? Um tem a ver com o outro, um carrega um pouco do outro, um aciona o outro, né? Eles se tornam um ciclo retroativo ali, que deixa a gente inseguro, ansioso, com baixa autoestima, com medo de abandono, né? Com medo de rejeição, confusos, tá? E aí, gente, eu vou fazer o seguinte. Hoje eu vou fazer um aquecimento aqui rapidinho com vocês, falando um pouquinho sobre esse tema. Então eu trouxe 3 tipos, né, de formas da gente reproduzir essa mensagem do não confie, porque aí isso amplia um pouquinho a compreensão de vocês, ajuda vocês às vezes a se identificarem, nossa, então eu faço isso, então eu tenho um não confie, né? Então na verdade eu não confio tanto nas pessoas, né, como eu pensei. Para que a gente possa, com essa compreensão, ter mais, começar o nosso caminho de autonomia, começar o nosso caminho de rompimento desse padrão. E no final, a gente vai fazer hoje o inverso. Eu vou perguntar pra vocês. Por isso eu quero que vocês fiquem até o final. Eu vou dar uma aquecida, vou fazer vocês entrarem em contato com o tema, aprofundar o tema. E depois eu vou fazer, deixa eu ver quantas perguntas que eu separei pra vocês hoje. 4 perguntas pra vocês. E aí vai ser muito importante vocês me responderem, porque isso vai ajudar eu preparar de uma forma ainda melhor, tá? As lives da semana que vem. Ai, que linda, mamãezinha, 9 semanas, gente. Daqui a pouco tem criança. Ainda bem que esse daqui já vai estar grandinho, né, quando o neném nascer. Então fiquem até o final, chama todo mundo que você gosta, porque vocês participando hoje vai ajudar para que a gente tenha, então, as lives, né, da semana que vem mais profundas, ainda mais focada nas dores de vocês, tá bom? Agora eu vou ter que pegar, porque já tá chorando de novo, pronto. Então vamos lá, meu povo. Entenderam que a live hoje vai ser diferente? Então qual vai ser o desafio da psicóloga de vocês? Fazer um aquecimento só de 20 a 30 minutos. Vocês, quem me conhece sabe que isso é um desafio pra mim. Vai chamando todo mundo, tá? Então vamos lá, gente. Existe então, né, várias formas da gente expressar essa não confiança. Veja, apesar de existir várias formas da gente expressar essa não confiança, gente, a origem é muito parecida. A origem, como que a gente gera e o porquê que a gente gera essa insegurança nos vínculos, é muito parecida, que basicamente são dores emocionais, né, de vínculos que a gente viveu e que a gente carrega, que a gente não resolveu. Muitas vezes são vínculos ainda da infância, outros ainda já da juventude,
né? E a gente ainda carrega, a gente não resolveu aquele trauma. E aí vocês vão entender aqui no processo da explicação que eu vou ter com vocês, o quanto que isso é destrutivo na nossa vida, gente, porque a gente não tá falando aqui sobre pessoas não confiáveis. Porque isso realmente existe. Vai ter gente que a gente vai poder confiar, vai ter gente que a gente não vai poder confiar. A gente tá falando de mecanismo de defesa, de trauma, de generalização, de como o que a gente espera dos vínculos, de como a gente se relaciona, de como a gente vê as pessoas. Entenda, nós somos seres sociáveis. E quando a gente tem um impacto, né, um trauma e um impacto do que esperar sobre essas relações, isso vai com certeza afetar toda a nossa vida, principalmente se o que eu entender é que as relações são perigosas, que eu não sou boa o suficiente para ser amada, de que as pessoas vão me rejeitar, vão me abandonar, né, de que as pessoas vão me agredir. Tudo isso vai me deixar ameaçado, em alerta na vida, inseguro na vida. Vai impactar, vai me deixar ansioso, né? Vai me deixar amedrontado, né? Tendo atitudes muito mais adaptadas do que autênticas. Ou seja, muitas pessoas pensam, o que as pessoas esperam de mim? Né? Então eu vou ser aquilo que as pessoas querem e esperam de mim. Ou muitas pessoas pensam, essas pessoas querem me agredir, então eu vou ser reativo, vou ser agressivo. Então, veja, mesmo que você não queira, não, mas eu não quero saber de vínculo, eu não quero... Isso impacta a sua vida porque você está envolvido em vínculos. Você faz parte de uma sociedade. A gente precisa resolver esses traumas dentro da gente para que a gente consiga, então, né, vir para a vida de uma forma mais saudável. Não projetando as nossas dores em tudo, né? Senão a gente fica eternamente refém desses traumas, gente. Olha que coisa horrível. Então não basta eu ter vivido lá um abandono, uma rejeição, né? Não basta eu ter vivido um monte de opressão sobre o que eu sinto, sobre o que eu expresso, né? Porque muitas vezes a gente vive esse tipo de rejeição, né? Então o que a criança fala, o que ela sente é rejeitada, diminuída, inferiorizada, desqualificada, as pessoas não têm paciência, não têm tempo para ouvir, existe uma indiferença. Não basta já a dor que eu vivi lá, naquela situação. Eu carrego isso pra minha vida. E fico impactando as minhas relações. E fico impactando, né, a minha própria saúde com esse trauma. Então eu fico refém disso o resto da vida, tá bom? Então, deixa eu ver o que eu vou fazer com esse cachorro. Gente, ele tá mordendo minha mão. Não tô dando conta desse trem, não. Aqui. Agora você parou, né? Você quer se fazer de santinho. Tá, vamos ver se ele fica aqui quietinho. Então, vamos lá. Fiz escrevi aqui os 3 pontos. Então tá, gente. Então, existem várias formas da gente expressar essa não confiança. E eu vou trazer hoje pra vocês 3, porque eu vejo que são as principais. E com certeza, todo mundo vai se identificar um pouco hoje em uma dessas 3. E sempre pelos mesmos motivos, né? Que é exatamente os nossos traumas, as nossas dores, essas vivências que nos marcaram, que a gente ainda carrega na vida, tá? Então, veja, é destrutivo, gente, porque mantém a gente na escassez, né? E na reatividade, ou seja, reatividade quer dizer o quê? Não é autenticidade. Eu não tô autêntico respondendo diretamente ao que tá acontecendo. Eu já trouxe esse exemplo aqui pra vocês, vou repetir. Lá no início da minha relação, né, com o Júlio, eu me sentia muito insegura. E eu sei que tem a ver com alguns traumas, que tinha naquele momento a ver com alguns traumas de abandono que eu vivi. E aí, o que eu fazia? Muitas vezes, quando a gente brigava ou tinha alguma discordância, eu tinha uma sensação de abandono que era totalmente desproporcional com o que estava acontecendo. Então, eu comecei a entender que aquilo não tinha a ver com aquela situação, tinha a ver com a minha dor. E olha só, é óbvio, né, gente, que uma briga, alguma coisa desse tipo, é algo chato, né? Mas olha a diferença das dores. Uma coisa é eu ter a dor aonde eu confio naquele amor e aquilo é apenas um desgaste. Outra coisa é eu sentir aquilo como uma possível rejeição e abandono. Isso é 1000 vezes mais intenso. E é isso que o trauma gera na gente. Faz a gente viver a vida de uma forma ameaçada e com uma dor desproporcional, como se a gente ficasse reproduzindo em vivências que nem existem. Imagina se de fato, naquela época, ele fosse embora, decidisse que não queria ficar comigo. Percebe? Como é que eu ia lidar com essa rejeição se eu não tinha autonomia emocional? Entende? Se eu ainda carregava o trauma de um abandono, do sentimento de que eu não era boa o suficiente, porque esses processos são inconscientes.
A gente não tem consciência, a gente não pensa exatamente, eu não sou boa o suficiente para ser amada. A gente reproduz isso nas nossas posturas, nos medos, nas nossas emoções. Percebe? Então, a gente fica reativa, ou seja, a gente não tá agindo, escolhendo, decidindo as nossas ações. A gente só tá reagindo ao medo. Porque quando a gente tá com trauma, quando a gente ainda se define a partir do trauma, a gente tá vendo ele em todo lugar. É assim, ó, eu me senti rejeitada e eu não resolvi isso. Aquela rejeição me gerou um sentimento de que eu não sou boa o suficiente, eu me identifico com o trauma. Eu me defino a partir do trauma. Quando eu me defino a partir do trauma, gente, o que eu faço? Gente, hoje tá difícil, vocês estão vendo aqui, né? Que eu tô conversando aqui, ó, cuidando do cachorro, ó, multifunção. Então, quando a gente se identifica com trauma, o que acontece? Isso se torna uma neurose, uma marca no nosso emocional. Eu fico esperando isso acontecer de novo. Eu defino as relações a partir disso. Ou seja, eu não sou boa o suficiente, então a qualquer momento eu vou ser rejeitada de novo. A qualquer momento eu vou ser abandonada de novo. E eu vou ficar esperando isso acontecer. Eu vou ficar interpretando as situações como rejeição, mesmo situações que não são rejeição. Então veja, eu fico eternamente refém, vítima daquela dor. Porque hoje eu reproduzo isso a partir do que eu vejo em mim mesmo. Percebe? Mas eu não confio nas pessoas e não percebo que, na verdade, isso é uma insegurança minha. Olha algo que é muito comum, gente. Quantas e quantas pessoas chegam no consultório e reclamam, né? De, sei lá, meu namorado tá querendo olhar meu celular. Ou eu fico com vontade de olhar o celular do meu namorado. Ou eu fico falando pra ele, ou eu não quero que ele saia com os amigos dele. Ou meu namorado não quer que eu saia com minhas amigas, enfim. E o que tá por trás disso? Veja. Não, gente, daqui a pouco eu vou ter que ir ali chamar o Júlio pra cuidar desse cachorro, porque tá difícil hoje. O que tá por trás disso, gente? Enquanto eu ficar projetando que a questão é do outro, que ele tem que mudar pra eu me sentir seguro. Calma aí, gente, que eu vou resolver isso. Me espera um segundo, fiquem aí. Bom, aí você cuida do cachorro. Voltei! Quem tem nenéns em casa vão me entender. Agora vai ficar chorando dentro do quarto lá com o Júlio. Pronto. Então vamos lá. Quando a gente... Ultimamente tá acontecendo cada coisa nessa live, né, meu povo? Mas vamos, o importante já aconteceu, o trem dá certo. Então veja, quando a gente carrega essas questões, a gente quer ver elas. Porque a gente não quer mais... Olha só que interessante, gente. Eu não quero mais viver a dor de me sentir rejeitada e abandonada. Eu não quero mais sentir essa dor. Pra isso, é como se eu ficasse o tempo todo esperando ela, me protegendo dela, reativa ela. Vocês estão ouvindo? Meu Deus do céu. Olha o desespero. Gente do céu, o que eu vou fazer com esse cachorro? Alguém me ajuda, socorro! Pronto, o Júlio já tá cuidando dele. Então vamos lá. Que é a mamãe, pois é, mas a mamãe está trabalhando. Mas agora o Júlio foi lá cuidar dele. Ai, meu povo, vou até beber uma água. Ai, que início de live conturbada. Então, vamos lá. Então, o que acontece, né, gente? Olha que interessante. Eu não quero mais viver aquela dor. Eu não quero me sentir rejeitado e abandonado de novo. Então, o que eu faço? Eu fico atento em alerta, esperando isso acontecer. Quando eu espero isso acontecer, eu tô o tempo todo vendo isso. É como se eu ficasse, de fato, reativo. Entende? Eu não tô autêntico na vida, eu estou reativo, porque eu tô esperando algo e não vendo o que está acontecendo, e sim esperando. Sabe aquela frase que fala assim, ó, muitas pessoas escutam para responder, né, e não para compreender. Ju! Não tô conseguindo fazer a live.
Pega ele no colo. O cachorro é dele, é presente dele, ele quis ter o cachorro, cuida do cachorro. Então vamos, gente. Aí olha só, a reatividade é exatamente isso. Eu tô o tempo todo reativo, com medo do que vai acontecer. Percebe? Eu tô com medo daquilo se reproduzir. Então eu tô o tempo reativo e não vivendo autenticamente o que tá acontecendo, eu reajo de forma coerente com aquilo. E escasso, por quê? Porque se eu tô o tempo todo esperando o pior acontecer, porque esse é um mecanismo de defesa meu, eu nunca usufruo da parte boa. Eu nunca usufruo do benefício, da abundância que um vínculo pode me oferecer. Seja porque eu busco relações que reforçam esse meu sentimento de que eu não posso confiar, ou seja, eu escolho, mesmo que inconscientemente, né? Mesmo que inconscientemente, eu escolho pessoas que reproduzem o abandono, que reproduzem a agressão, que me desqualificam, que são indiferentes a mim, e aí eu reforço, tá vendo como eu não posso confiar nas pessoas? Ou eu até encontro uma pessoa legal, pessoas legais, amigos legais, relacionamento legal, mas eu não consigo usufruir da abundância disso. Por quê? Porque eu tô focada na escassez. Porque eu ainda tô reproduzindo aquele trauma na minha vida. Entende, gente? Então a gente não tá falando aqui sobre não confiar em pessoas não confiáveis. É óbvio que são pessoas destrutivas, abusivas, agressivas. Tá certo a gente não confiar, a gente tem que se distanciar, a gente tem que se proteger, a gente tem que colocar limite. Eu estou falando de não confiar nos vínculos de forma geral. Não confiar no afeto, não confiar, né? E isso ter um impacto super destrutivo na sua vida, tá bom? Então vamos lá para os 3 pontos, senão não vou conseguir fechar para depois fazer as perguntas para vocês. Vamos lá. Então, as 3 formas de expressar o não confio, gente. 1. Eu não confio no meu valor e projeto isso no outro. Ou seja, isso vem de um trauma de abandono e de desqualificação. O que acontece? Quando eu não confio no meu valor, né, e isso é consequência de um trauma de abandono, de rejeição, de desqualificação, ou seja, eu vivi aquilo, a rejeição, o abandono, a agressão de alguma forma, e isso me fez ver sem valor. Então, eu carrego isso na minha vida. Eu continuo me sentindo sem valor na vida. E é engraçado porque muitas vezes as pessoas já conseguem conscientemente ter raiva do que aconteceu. Falar e não gostar do que aconteceu. Mas emocionalmente elas ainda obedecem o que aconteceu. Obedecem como? Ainda se definindo pelo que aconteceu. Ainda se definindo pelo abandono que viveu, pela agressão que viveu, pela desqualificação que viveu, se vendo sem valor. E aí o que a gente faz? Essa é uma forma de não confiar. Eu projeto no outro. Que era exatamente isso que eu tava falando agora, que é, assim como eu me rejeito, eu projeto que as pessoas também vão me rejeitar. Que as pessoas também vão me abandonar, assim como eu me abandono. Isso é uma projeção. Percebe? O que tá aqui dentro de mim se reflete no que eu espero do mundo. Isso é uma das formas de eu não confiar nas relações. E aí, às vezes, eu fico tentando resolver isso fora de mim, e não percebo que, na verdade, a solução está dentro de mim. Não adianta eu querer controlar o outro, fazer o outro ter atitudes que vão me deixar segura. Percebe? Não adianta, porque a minha insegurança vai continuar. E aí, hoje é uma coisa que eu vou controlar, ou amanhã é outra coisa que eu vou controlar, amanhã é outra, e isso é sem fim. Então, aqui eu trouxe o exemplo do seguinte... Esse sentimento, né? Então, o outro vai me abandonar, o outro vai me rejeitar. Isso é, gente, uma falta de confiança nas relações. Então, isso vem de um trauma, tá? E isso me gera uma insegurança que acaba me fazendo o quê, muitas vezes? Aceitar migalhas. Se eu sinto que o outro não vai me amar, que o outro não vai me aceitar, concorda que qualquer coisa, então, pra mim tá bom? Percebe? Então, migalhas já estão ótimas pra mim. Tá maravilhoso. Migalhazinha eu já tô achando ótimo. Não porque eu fico feliz com isso, mas porque dentro da minha autoimagem é o que encaixa. É o que encaixa. Olha só, uma pessoa que se vê inferior,
ela vai ter muita dificuldade de uma pessoa que dá muito amor se envolver com ela. Ela vai ter dificuldade de receber afeto. Ela não confia naquele afeto. Percebe? Então a gente tem que começar transformando aqui. Então, olha só, isso gera insegurança, então eu acabo aceitando migalhas e acabo muitas vezes tendo uma atitude passiva. Veja, muitas vezes essa vai ser aquela pessoa que por não confiar no amor, né, dos vínculos como algo real, ela fica se esforçando para ser amada. Então ela fica se esforçando para ser amada do tipo, eu preciso ficar o tempo todo agradando todo mundo para poder ser amado. Então eu vou ficar ultrapassando meus limites, eu vou ficar me abandonando para poder estar sempre servindo e ajudando e fazendo tudo pelo outro. Eu tô sempre me esforçando. Olha, gente, como que isso gera ansiedade. Eu tenho que estar me esforçando o tempo todo. Percebe? Isso gera uma ansiedade. Porque aí eu fico como se eu tivesse que ficar o tempo todo. A qualquer momento que a pessoa vê a minha verdade, que é a minha humanidade, ela vai me abandonar e me rejeitar. Então esse é um esforço que eu fico fazendo. E aí, gente, quais são as perdas de eu não confiar? A viver o amor de forma abundante, né? Ou seja, saber receber de quem tem pra me dar. Porque ou eu fico lá reproduzindo com pessoas que não tem pra me dar, e ao mesmo tempo fico diminuindo ou não dando valor para quem tem para me dar. Olha só uma coisa, por exemplo, que é muito comum. Às vezes as pessoas, me veio esse insight aqui, às vezes as pessoas falam bem assim, eu tenho medo de fazer o aniversário e um monte de gente não ir. É o medo da rejeição, né? Eu tenho medo de fazer o aniversário e aí um monte de gente não ir e eu me frustrar. Olha a linha de pensamento que a pessoa vai. Ela vai pela linha de escassez e abandono. Qual poderia ser o pensamento? Eu vou fazer a minha festa de aniversário e vou valorizar e me sentir satisfeita e feliz com todo mundo que for. Percebe? Até porque isso não quer dizer nada, né? Se um grande amigo seu não vai na sua festa de aniversário, não quer dizer que ele não gosta de você, não quer dizer que ele não te ama, não quer dizer nada. Mas eu aqui, projetando a minha falta de valor nos outros e nas minhas relações, tô sempre esperando o pior e a escassez. Nunca estou usufruindo da abundância que existe nas minhas relações. E nem estou buscando essa abundância, já que ela não se encaixa pra mim, já que eu não mereço ela, tá? Lu, seja bem-vinda, que bom que você chegou. Vamos lá, gente, pra segunda, porque depois eu quero a resposta de vocês, quero todo mundo participando. Segunda. Eu generalizo a agressão vivida, ou seja, uma outra forma da gente não confiar é como eu vivi uma agressão e agora eu projeto que todo mundo quer me agredir da mesma forma. Isso impacta como na minha vida? Eu me torno uma pessoa reativa, crítica, agressiva, solitária, isolada. É como se eu gerasse medo nas pessoas. Se eu gerar medo nas pessoas, elas não vêm me agredir. Então é melhor eu agredir antes. É melhor eu impor com medo. Então quem aqui já conhece ou quem aí se vê dessa forma? Reativo, agressivo, onde as pessoas se afastam por medo. Claro que é ruim isso. Claro. Porque olha só, se você tá afastando todo mundo, você tá afastando o bom e o ruim. A autenticidade, gente, é diversidade. Se você só tem um comportamento na sua vida, isso não é uma escolha, isso é um condicionamento. Você não está escolhendo ser agressivo para uma determinada situação de alguém que está sendo abusivo com você. Você está sendo agressivo com todo mundo. E qual é a grande perda disso? Você não recebeu respeito e afeto e vai continuar sem receber. Porque você vai responder a essas atitudes. As pessoas vão se afastar. E você vai continuar carente. Porque, na verdade, veja, isso é uma reatividade. Isso é um mecanismo de defesa, isso não é autenticidade. Autenticidade, gente, é a gente viver a nossa diversidade. Eu posso ser duro com alguém, eu posso ser acolhedor, eu posso confiar, eu posso colocar limite, eu posso tudo.
mas eu tô respondendo ao que está acontecendo e não respondendo ao meu passado, porque eu fico trazendo ele pro meu presente. Percebe? Então, enquanto você projetar em todo mundo seu pai ou sua mãe agressiva, percebe? Enquanto você continuar fantasiando que todo mundo tá te perseguindo, tá querendo te agredir, tá querendo o seu mal, você vai continuar sozinho. Racionalidade extrema, esse é um baita mecanismo de defesa. Sabe por que as pessoas vão para racionalidade extrema? Inclusive, gente, quando eu for fazer o meu curso em grupo, a minha mentoria em grupo, vai ter uma aula que vai ser basicamente sobre isso, tá? Sobre os tipos de personalidade, como que elas se constroem, para vocês entenderem direitinho. Mas esse extremo de racionalidade vem de um baita trauma e medo de sentir de novo. Então eu abro mão de todos os meus sentimentos para não sentir de novo aquela dor. Isso é um baita mecanismo de defesa. Isso não tem nada a ver com saúde. Isso não tem nada a ver com autenticidade. Isso tem a ver com a minha criança ferida, que ainda tá aqui, aflita, doída, sofrida, agredida. Tá bom? Mas estamos aqui para isso, meu povo. Estamos aqui para refletir, para entender nossa história, para crescer, para se libertar, para viver nossa autenticidade. Cara, é muito poderoso. Hoje eu tava fazendo um vídeo me apresentando, né? Porque tá chegando muita gente. E também tô fazendo um vídeo pra vocês, diamantes, que quem sempre vê aqui minhas lives já me conhece muito, né? Porque eu sempre gosto de falar um pouquinho sobre mim, sobre a minha história e sobre o meu processo, né? E, gente, como é poderoso. Como é poderoso a gente se libertar desses traumas. Como é poderoso a gente se libertar desses traumas. Para que a gente consiga lidar com a vida, né? Não só como sobrevivência, mas para que a gente possa usufruir da vida. Usufruir. Então, qual é a perda dessa pessoa que tem esse tipo de não confio? É a perda da leveza e de relacionamentos íntimos, né? Provavelmente essa pessoa vai ter dificuldade de ter relacionamentos íntimos. Ela pode até ter um relacionamento, mas íntimo vai ser difícil, porque a intimidade vem da confiança. A intimidade vem de um ambiente seguro, amoroso. Aí a gente começa a falar de fato daquilo que tá aqui, bem profundo dentro da gente. Não só qualquer coisa, mas o que tá mais profundo dentro da gente. Percebe? Então essa pessoa que gera medo, ela não vai receber esse afeto e essa intimidade profunda, tá? Vamos pro terceiro e último. Deixa eu fechar isso daqui. Tá. Que é, eu vivo num condicionamento. Ou seja, eu também... Lembra que eu falei pra vocês que a origem é a mesma? A origem vem do trauma, gente. Pode ser o abandono, pode ser a rejeição, pode ser a agressão, pode ser a indiferença, pode ser o abuso psicológico, pode ser as opressões. A origem é a dor, é o trauma. Ninguém nasce não confiando em todo mundo. Isso não existe. Muito pelo contrário, a gente nasce confiando muito. E é óbvio, né, gente? Eu não tô falando aqui que a gente tem que ser inocente e confiar em todo mundo na vida. Não, a gente tem que ser autêntico. Ou seja, uma pessoa me agride, é óbvio que eu não vou confiar nela, porque o oposto também é péssimo. Eu vou ficar confiando em quem me agride e vou ficar me expondo pra uma coisa ruim, né? Então, na verdade, não é porque eu tô confiando, é porque, na verdade, eu sou carente, né, e fantasio que aquilo ali é o que eu mereço. Né? Eu estou falando aqui de autenticidade, para que a gente possa usufruir uma das coisas mais poderosas, que é o afeto. E para que a gente possa viver com leveza, sem ficar achando que a qualquer momento uma coisa muito ruim vai acontecer. Alguém vai agredir, alguém vai abandonar, alguém vai rejeitar. Então, olha esse terceiro. Eu vivi um condicionamento muito forte, ou seja, eu fui muito rejeitado em algumas partes da minha humanidade e fui muito reforçada em outras. Isso é uma das coisas que também gera, tá, gente? É racionalidade extrema. Ou seja, muitas vezes eu penso e sinto, né? Eu entendi, porque veja, a gente absorve isso de várias formas. Eu entendi que eu só vou ter valor, e que eu só vou ser amado, e que eu só vou ser aceito se eu for forte, perfeito. Ou seja, se eu reprimir as minhas emoções. Se eu for forte, perfeito, lembra que o primeiro eu falei que ele se esforça agradando? Esse se esforça escondendo a humanidade, escondendo a sua vulnerabilidade.
Então, sabe aquela pessoa que dá conta de tudo? Que quando você olha, você fala, meu Deus, mas essa pessoa, ela é muito perfeita, ela dá conta de tudo, ela tem sucesso, ela... Aí daqui a pouco você fica sabendo que essa pessoa tá tendo crise de ansiedade. Tá tendo crise de ansiedade. Por quê? Ela projeta essa condição nas relações dela. Ela tem medo de mostrar a sua humanidade. Gente, tentar ser perfeito é uma das expressões de maior trauma, porque tem a ver com você tentar ser o que você não é, que é humano. Tem a ver com você tentar pular degraus, porque veja, a falha é parte do aprendizado, é parte do processo, é parte da caminhada. Quando eu não topo a falha, eu não caminho. Eu não caminho. E aí essas pessoas vão ser extremamente agressivas consigo mesmas. Críticas agressivas, tóxicas para si mesmas. Por quê? Porque elas não podem sentir, elas não podem precisar e elas não podem falhar. Difícil, né? Aí chega na terapia ansioso, óbvio, não pode ser humano, vai ser o quê então? Não pode nada. Gente, você sabe que os nossos sentimentos e as nossas necessidades é uma parte essencial da nossa humanidade. O que eu quero dizer com essencial? Isso não é aprendido. A gente nasce. A gente nasce com necessidades e emoções. Isso é parte de quem a gente é enquanto característica humana. O que tem um labrador, meu povo? O que tem um labrador, Nelson? A gente nasce com isso. Se eu entendo que parte do que eu sou ameaça o meu valor, ameaça a aceitação das pessoas, eu vou viver com medo. Então entenda, perfeccionismo, força condicionada, ou seja, eu sempre tenho que dar conta de tudo, não tem nada a ver com saúde ou realmente força. Tem a ver com insegurança, tem a ver com medo, tem a ver com trauma. Percebe? Ah, quer ser um cachorro. Pois é, não quer ser humano, quer ser o quê então? Né? Nossas emoções são inatas, são inerentes à nossa humanidade. A gente nasce sentindo as nossas emoções básicas. Tristeza, raiva, medo, alegria, afeto. A gente nasce sentindo afeto. A gente nasce amando. Olha só, a gente nasce amando. Por quê? Porque o amor tem a ver com a nossa necessidade de viver em grupos, em vínculos. E isso é poderosíssimo. A gente tá aqui onde a gente tá, ó, conversando por celular, né? E fazendo um monte de coisa na nossa vida porque a gente vive em sociedade. Porque a gente aprende com os outros, porque existe troca, porque existe crescimento. Né? Eu leio um livro e absorvo aquele entendimento, aquela experiência do outro, e isso me faz maior. Eu tô aqui hoje com vocês, me relacionando com vocês. Isso daqui é uma troca, uma relação. Eu tô transmitindo enquanto um instrumento de reflexão coisas para vocês. Isso é poderosíssimo. Ah, eu acho uma bobagem, É poderosíssimo. Várias coisas que você aprendeu, que você sabe fazer hoje, que você sabe, vive e usufrui porque você se relacionou. Agora, é óbvio que também tem vários traumas. O que é positivo e construtivo, gente? Ótimo. Ótimo, maravilhoso. A gente continua usufruindo. Agora, aquilo que é destrutivo, a gente precisa se responsabilizar hoje como adultos pra gente não ficar o resto da vida refém disso. O resto da vida reproduzindo esses traumas da nossa vida e condenados, né? Condenados. Vamos lá. E como as emoções se associam ao orgasmo feminino? Tá, eu vou deixar essa resposta para mais tarde, tá? Senão eu não consigo fechar a live com vocês no nosso tempo. Então veja, gente. Todos esses três, tá? E eu vou rapidinho relembrar esses três, né? Que bom, Júnior, que vicia. Espero que muitas pessoas fiquem viciadas aqui em crescimento pessoal, né? É uma coisa maravilhosa. Vício em crescimento pessoal, em autoconhecimento. Nossa, tudo de bom. Então, relembrando, eu não confio no outro e projeto, né? E aí eu me torno uma pessoa submissa, agradável, que fico me esforçando para provar o meu valor. Eu fico reproduzindo, eu fico projetando a agressão que eu vivi. Então, eu me torno uma pessoa agressiva, crítica,
né, que gera medo nas relações como um mecanismo de defesa para me proteger. E aí eu perco intimidade, eu perco a leveza da vida. Ou eu fico condicionado a um valor. Ou seja, eu fantasio que eu preciso ser forte, que eu preciso ser perfeito e só assim eu vou ter valor. E para isso eu fico me criticando, me agredindo, né, me rejeitando e acabo vivendo então uma ansiedade, já que eu não consigo encontrar autoconfiança e amor próprio. Beleza? Revisados 3 pontinhos. Olha, meu povo, 37 minutos. E se a gente tirar o quê? Os escândalos aqui do início, tô de parabéns. Viu, seu Lucas? Tô no tempo. Então vamos para as perguntas? Agora vocês vão me ajudar. Vai ser muito legal. Vai ser muito legal. Agora vocês vão me ajudar. Esse tema que eu trouxe hoje, gente, ele fala exatamente sobre ansiedade, né? Ou seja, é um aspecto da ansiedade. Então, o não confiar na vida, o não confiar nas pessoas é uma das coisas que gera ansiedade. Gente, meu irmão lindo. Léo, lindo. É uma forma da gente não confiar. Então, isso, logo, nos deixa ansiosos, ameaçados na vida, né? Ou seja, eu não tô seguro, leve, autêntico, expressivo, vicejando, usufruindo, aprendendo, crescendo, me expondo. Eu tô ameaçado, assustado, reativo, submisso, agressivo. Percebe? Então, eu tô ali ainda num mecanismo de defesa, eu tô ali a nível de sobrevivência ainda, porque ainda fico carregando esses traumas na minha vida. Então, isso é um dos motivos que gera ansiedade. E quando eu vou falar sobre os 4 vilões da saúde emocional, a ansiedade vai ser a última. Exatamente porque ela vai envolver esses 3 primeiros. Tá bom? Então hoje eu trouxe um desses sintomas pra vocês. Então, pra eu conseguir fazer uma live ainda mais profunda e maravilhosa pra vocês, como vocês merecem, eu vou fazer aqui pra vocês 4 perguntinhas e quero que vocês respondam. Tá bom? Aí eu vou lendo a perguntinha as respostas de vocês. Minha equipe aí já vai anotando tudo que vocês responderem. E aí eu vou conseguir fazer uma live ainda mais focada na demanda de vocês. Combinado? Então vamos lá, começar assim. Você se vê em alguma dessas inseguranças que eu coloquei acima? Em qual você se vê? Você é aquela pessoa passiva, né, que tá sempre tentando agradar? Você é aquela pessoa reativa, agressiva, né, que tá sempre se defendendo na defensiva? Ou você é aquela pessoa autoexigente, que tá sempre criticando, te perseguindo, querendo passar a imagem de perfeito, querendo passar a imagem de forte, que dá conta de tudo? Qual desses 3? Me conta. Eu vi que uma galera durante a live já respondeu, né? Então a Cássia falou que se percebe passiva. A Maria, ela falou, eu sim, mas qual, Maria? Qual que você se identifica mais? É bom que esse daqui já é terapêutico, gente. A gente já tá aqui, fazendo processo de terapia. A Kátia falou que se percebe mais autoexigente, né? Então mais no perfeccionismo. O Nelson falou que se percebe, eu lembro, né? Mais agressiva, mais agressivo. A Maria mais passiva, a Lu mais perfeccionista e autoexigente, a Tati mais expressiva, a Alfa, todas. Acontece também, a gente às vezes mistura um pouco, pra cada relação a gente vive uma coisa, né? Ai, Celina, linda, saudade de você. A Celi falou que se percebe mais autoexigente, né? A Daniele, minha mãe diz que percebe mais tentando agradar, mais passiva, assim, a também. O Nelson se percebe nos 3. Passivo. A vida às vezes pode fazer a gente passar pelos 3 mesmo, tá, gente? Pode, tá? Não tem nada dentro da psicologia que não pode. Nós somos seres subjetivos, complexos, não matemáticos. Tudo pode. Sou passiva, tento agradar todo mundo. Oh, meu Deus, Branca, não fala isso. Sou paçoca, suporto tudo, mas sofro. É porque é uma desproteção, né? Muitas vezes a gente naturaliza. Eu fiz um post um dia desses, né? Colocando que a gente acha que é mais suportar. Que bondade é suportar, né? Isso às vezes é uma mensagem aprendida a partir, inclusive, de referências. A gente vê ali um pai e uma mãe suportando muitas coisas, né? E entende que isso é amor. Não confio em ninguém, só em Deus. Pois é, Edmara, isso pode ser extremamente destrutivo pra você,
pode fazer você passar a vida inteira sem usufruir, né? Também sou os 3, mas de todas, a pior é o perfeccionismo, autoexigente. Beleza, galera. Vamos para a segunda resposta, para a segunda pergunta? Pra vocês me ajudarem? Vamos lá. Segunda pergunta. Se sente ansioso e tenso nas relações? E aí eu queria, quem puder, quem, né, for possível, pudesse compartilhar aqui um exemplo. Um exemplo de você ansioso, de você tenso nas relações. Tudo é fuga, um passando para outra situação. Tudo é fuga. Tudo aqui é fuga dessa dor. Mas é aquilo que eu falei, né? O interessante é que a gente quer fugir tanto daquela dor que a gente vive pra ela. A gente vive vendo ela. É a mesma coisa de você estar numa floresta. Você sabe que lá tem, sei lá, tigres. Então eu tenho tanto medo de ser atacado pelo tigre, que mesmo não vendo nenhum, eu passei toda a minha caminhada na floresta vivendo pela possibilidade do tigre. Pelo medo da ameaça, percebe? Então, a gente precisa entender a nossa dor pra gente se sentir seguro agora com nós mesmos. Ou seja, hoje eu não sou mais aquela criança. Se alguém vier me agredir, se alguém vier me rejeitar, se alguém vier, eu vou saber qual é o meu valor, eu vou saber me proteger, eu vou saber escolher as minhas relações. Hoje eu posso escolher as minhas relações. E aí é quando eu me sinto seguro na vida comigo mesmo que eu consigo usufruir dessas relações, tá? Então vamos lá. Eu me sinto ansiosa nas relações. Sim, sou ansiosa nas relações. Exemplo, se a pessoa não me responde na mesma energia, já entendo que falei algo errado. Isso é tão comum, gente, é tão sofrido isso. Tão sofrido que a maioria das vezes não é nada. Não é nada. É só a gente querendo ver rejeição. É muito sofrido viver assim. Sim, tensa, sempre na expectativa de como seria acolhida. Isso provavelmente é o medo da rejeição, né, Tati? Partindo de gatilhos, sim. Que tipo de gatilho, Marcelo? Me fala um pouquinho mais sobre isso. As 3 geram ansiedade. As 3. Porque as 3 vêm a partir de uma dor. Enquanto você reage à vida, isso vai te gerar uma ansiedade. Porque não é uma ação, uma escolha. É uma reação. Percebe? Eu tô ali reproduzindo um ambiente escasso, uma vida escassa. E por isso eu tô só reagindo. Eu acho que sou assim porque sofri muita decepção. Sim, é isso, né? E a gente precisa hoje trabalhar essas decepções, você precisa hoje entender isso para você não ficar refém disso o resto da vida. Então assim, além de eu ser agredida, eu vou ficar o resto da vida com medo de viver de nova agressão, ou seja, aquelas pessoas que te agrediram definiram a sua vida. Olha o poder disso. Então a gente precisa desenvolver autoconfiança pra gente conseguir parar de viver com medo de que aquilo aconteça de novo, pra gente poder usufruir e confiar nas nossas escolhas, nas nossas ações, tá? Não se controla, se ressignifica. Não é um botão que você gira. É um botão que você constrói. É um processo, né? Então a gente terapeuticamente não busca controle. A gente busca transformação, ressignificação. Tá? Eu acho que sou assim, tá? Ansiosa, rejeição, a Cássia falou. Quero muito descobrir meu propósito de vida. Quando a gente sai da escassez, quando a gente sai da ameaça, muitas vezes é quando a gente consegue descobrir, né, o nosso propósito de vida, porque aí a gente se sente seguro para desejar, seguro para querer e não só para reagir, para se sentir ameaçado. Trabalha a sua autoestima, trabalha seu poder pessoal, que você vai descobrir. Tá bom? Seu propósito. Vamos lá, gente, para a terceira pergunta. Terceira pergunta para vocês. Vamos lá, participem, me ajudem. Quais pensamentos são mais intensos? Então, já que vocês identificaram, né, como que vocês reproduzem mais esse não confie, vocês confirmaram que sentem essa insegurança. Então, agora eu quero saber, qual é o pensamento que fica ali mais forte na sua mente? Vou me agredir? Vão me abandonar, vão me rejeitar, eu tenho que ser perfeito, eu tenho que... Me expliquem. Como você se cadastra, faz o cadastro no evento, tá? Gente, lá na bio do meu Instagram tem um link,
tá? E, inclusive hoje eu fiz também um story falando pra vocês, é só vocês puxarem pra cima. Apertem nesse link ou vão lá no story, puxa pra cima. Todo dia eu vou estar fazendo um story sobre isso, então vocês podem ir lá puxar pra cima pra poder fazer a inscrição, tá? Porque com a inscrição vocês vão estar bem mais informados, tá bem? Sobre tudo que vai acontecer lá nas lives, tá? E com a inscrição a gente já consegue se comunicar melhor. Por e-mail, pelo WhatsApp, vocês vão cair num grupo de WhatsApp, né? Onde vocês vão estar recebendo coisas exclusivas lá, tá bom? Então vão lá fazer a inscrição. Deixa eu ver aqui. Então eu perguntei pra vocês quais são os pensamentos, né? Estou tranquila, em paz, cabeça vazia, vivendo a relação. Ou outro, então, do nada, acusa de estar fazendo algo errado. Tá, eu não entendi bem, Marcelo, qual é o pensamento. Tenta me explicar de novo. Normalmente penso no pior para ficar preparado. Pois é, como é que você vai usufruir do afeto se você está esperando o pior? Não vai, né? Então, fico pensando na rejeição. O meu é que vão me abandonar, como meu pai fez. Ou seja, precisa trabalhar esse trauma de rejeição, né? Senão você nunca vai conseguir perceber o afeto, né? Nunca vai conseguir usufruir do afeto. E nem escolher bem o afeto. A gente tem que se sentir merecedor pra gente fazer boas escolhas. Então, sentimento de rejeição, sempre na esperança de fazer pra agradar. Então, esse sentimento, né, de que tem que estar agradando. O sentimento de rejeição, de que vão rejeitar, de que eu tenho que ser perfeita. É verdade. O sentimento de rejeição é uma coisa insuportável. Imagina você sentir isso o tempo todo. Tenho medo de não ser amada, então das pessoas te rejeitarem, né, te abandonarem. Sobre os pensamentos mais intensos, eu percebo que não percebo os pensamentos, é apenas aquele sentimento de não confiar no outro nunca, sempre analisando o outro. Tá bem, esse é um exercício bom, tá, Daniele? Começa a tentar trazer consciência para esses sentimentos, tá? Porque eles se transformam em pensamentos, mas aquilo às vezes já é um gatilho já tão automático na nossa vida que a gente de fato não percebe o que a gente está pensando. Então, nos momentos em que você estiver insegura, tenta se perguntar: o que eu estou pensando? Traz para a racionalidade. Tenta identificar, dar nome a essa dor, tá? Isso vai ajudar você a processar. Eu sou uma pessoa com dúvida, circunstância? Não entendi, Jefferson. Rejeição. Eu dou sempre meu 100% para não ter dúvida que faltei com algo. Você vê, né? Esse esforço. Pensamento de ficar sozinha. Nossa, esse é um pensamento muito comum, gente. Sentimento de que você vai ficar solitária, sozinha, né? De não errar, tentar sempre dar conta de tudo, de ser perfeita. De não ser amada. Fico na autodefesa. Então, tá. Então, veja como o medo da rejeição, né, gente? Você vê que a origem é muito igual para todo mundo. Só a forma que cada um reproduz esse não confia é diferente. Mas a dor é muito parecida. A dor é muito parecida. Desde uma pessoa extremamente reativa, agressiva, até uma pessoa muito passiva. Eles podem ter, inclusive, vivências muito parecidas. Eles só reagiram de formas diferentes, né? Eu achava que ela iria me deixar do nada, entendi. Me preparo, entendi. Então, esse sentimento de que a qualquer momento você vai ser rejeitado, você vai ser abandonado, né? Isso provavelmente fala de alguma vivência de abandono que ainda não foi superada, tá? Eu tô sempre desconfiada, até quando as coisas estão indo bem demais. Aí eu fico pensando no pior. Olha só que boicote da felicidade. Isso é o não confio. Isso é o trauma ainda controlando a sua vida. Eu tô sempre esperando o pior. Se você tá sempre esperando o melhor, não quer dizer que coisas ruins não vão acontecer. Não vão. Sabe qual é a diferença? Quando você espera o pior, quando a coisa ruim acontece, pode ser uma pedrinha. Você vai ver como um muro. Porque você estava esperando isso. Porque lá a sua neurose a vida não dá certo pra mim. Nada dá certo. As pessoas não gostam de mim. Eu não sou boa o suficiente pra ser amado. Então, na hora que a coisa ruim acontece, você tá só reforçando as suas dores anteriores. Diferente de, se eu espero o melhor, pode aparecer um muro na minha frente, tipo um divórcio, né? Igual a Maria tá colocando aqui.
pode aparecer um muro, uma coisa muito dura na minha frente. Mas como eu espero e confio no melhor, porque isso tem a ver com o que eu mereço, como eu atuo na vida, eu confio em mim, eu faço isso acontecer pra mim. Eu vou olhar aquilo ali com mais resiliência. Eu vou olhar aquilo ali com, como é que eu posso dizer, mais resiliência mesmo, sabendo que eu vou conseguir ultrapassar aquilo. Então aquilo que é um muro pode se tornar um murete que eu vou conseguir pular. Percebe? Então veja como a nossa autoimagem, gente, como a forma que eu me vejo impacta diretamente no que eu espero da vida e das relações, impacta diretamente como eu vou lidar com as circunstâncias, impacta diretamente nas minhas escolhas e atitudes, porque muitas vezes essas circunstâncias já são consequências das minhas atitudes. Então, às vezes eu fui abandonada porque eu já também escolhi uma pessoa, sei lá, pouco afetiva. E veja, olhar pra isso não tem que te trazer uma culpa. Ai, meu Deus, por que eu fiz isso? Não, você não fez isso conscientemente. Você provavelmente estava ali reproduzindo um trauma e uma dor. Então, não veja, não tenha responsabilidade como a culpa. Tenha responsabilidade como poder pessoal. Da mesma forma que eu cheguei aqui, eu posso transformar e chegar em outros lugares. A responsabilidade, ela tem que ser sentida como poder e não como culpa. Senão, se você sentir como culpa, ó, tu vai fugir da responsabilidade, tá bom? Deixa eu ver o que vocês mandaram. Eu tô sempre desconfiada. Aqui, eu achava que ela iria me deixar do nada, tá? Eu tô sempre desconfiada, até quando as coisas estão indo bem demais, tais, que eu já li. Aí a Marcela falou, ela me deixou. Veja, isso é uma vivência, é uma circunstância. Todo mundo pode viver isso. A questão é, o que isso reforçou em você? Qual é o poder que ela tem na sua vida? Qual o impacto que isso tem hoje na sua vida? O quanto que esse impacto tem a ver, na verdade, com a sua autoimagem anterior? Porque a primeira coisa que a pessoa faz quando ela tem baixa autoestima e é abandonada é: o que eu fiz de errado? Qual é o meu problema? O que tem... Eu começo a me agredir também, né? Estou enfrentando um divórcio, perdi a confiança nele. Então, veja, se você perdeu a confiança, né? Você tem que ser coerente. É essa coerência entre eu não posso confiar nessa pessoa, logo não vou ficar com ela, que vai te ajudar a se sentir mais confiante na vida, de que você tá aí, que você tá se protegendo, e quando você escolher confiar em alguém, você pode confiar. Porque quando você percebe que essa pessoa te faz mal, você responsavelmente se distancia. Tá bem? Mas estou super bem, super tranquilo. Que bom. Que bom, que bom, que bom que já tá superando isso. Estou desistindo de qualquer sucesso no relacionamento. Pois é, Nelson. Tem que ver como você participa desses insucessos, tá? Pra você não ficar projetando que é só uma questão do outro. E aí você fica sem poder, você fica vítima da situação, você fica sem saída, né? E isso é um super convite pra gente não viver a nossa felicidade. Também estou sofrendo um divórcio. Sou uma pessoa com a cabeça caótica, dúvidas, circunstâncias, mas com uma alegria de viver. Que bom. Que bom. Essa alegria vai te levar para lugares muito bons. Bom, gente, deixa eu ir para a última. Tudo verdade que você está falando. Ah, que bom que você está se identificando, Maria. Vamos para a última pergunta? Pra vocês me ajudarem para a gente fazer uma live top semana que vem? Vocês sabem quais traumas geram essa insegurança e ansiedade nas relações? Vocês aqui, quando eu converso com vocês nas lives, ou muitas pessoas inclusive já fazem terapia, vocês já sabem qual é o trauma? Sabem qual é a dor que ainda fica te controlando na vida? Foi uma vivência ruim que você teve ali na relação do seu pai com a sua mãe? Foi um abandono? Foi viver com pessoas muito críticas? Foi viver com pessoas indiferentes? Foi o sentimento de abandono emocional, de você não ser importante? Foi você ser muito condicionada e muito desqualificada na sua autenticidade? Você já consegue identificar alguns traumas que podem ter gerado essa insegurança e essa ansiedade nas relações? Me conta, Tati.
Sim, pode ser traumas de rejeição. Se você se sentiu muito rejeitado nos seus primeiros vínculos, você pode ter um trauma de rejeição. Manipulação. Que bom, Lu, que você já tá tratando, viu? Que bom, isso é muito poderoso, a gente se responsabilizar pela nossa história. Porque a gente pode não ter culpa, mas hoje só a gente tem o poder de mudar isso. Só a gente tem o poder de mudar isso, só a gente tem o poder de transformar isso. Minha dor é a do abandono. 22 anos que meu pai saiu de casa e a dor como se fosse ontem. Abandono paternal, né? É algo que realmente impacta muito. Precisa ser trabalhada essa dor para que você consiga não ficar reproduzindo isso nas suas outras relações, né? É maravilhoso esse processo de autoconhecimento, é verdade, Lu, eu sou suspeita, né? Amo, vivo disso todos os dias. Superproteção, que tinha como base a desqualificação para fazer qualquer coisa. A superproteção é uma desqualificação, né? Você não é capaz, então deixa que eu faço. Minha mãe e meu pai separados. Isso afetou muito minha vida. Tá bem, você pode ter vivido muita dor nessa separação, né? E o sentimento de que então, as relações são destrutivas, né? Geram dor. Rejeição, abandono e crítica severa. Com certeza vai impactar e vai traumatizar, né? Eu vivi em uma família que só me criticava. Óbvio que isso vai impactar a gente, né? No momento da infância, a gente não tem capacidade de diferenciar, de pensar, isso é uma questão do outro e não minha. A gente, na verdade, está se definindo, se percebendo, a gente está aprendendo quem somos nós, o que esperar das relações, como viver a vida. Então, aquelas referências são tudo. Vão ter um impacto, pense que é um impacto na constituição da minha personalidade. É muita coisa, né? Um gerou o outro trauma, cobrança dos pais, culpa e rejeição. Cobrança muito intensa, né? Ou seja, entra um pouco nessa coisa do perfeccionismo também, né? Foi vivência na infância com mãe e pai. Então, às vezes, se eu vivo em um lar muito conturbado, né? Isso vai me impactar, obviamente. Eu vou esperar o pior das relações, né? Minha mãe é muito dura, não tinha carinho, ou seja, agressiva e sem afeto. Isso provavelmente fez você entender a criança, fez você enquanto criança entender, né? Que você não era boa o suficiente para ser amada, que tinha alguma coisa de errado com você, que você não pode confiar em você. Que bom, Lu, que você gosta, que bom que te faz bem. Minha dor é que eu fiquei órfã de pai aos 12 anos. 2 dias antes dos dias dos pais. E depois da minha mãe. 2 dias depois do meu aniversário. Essa é uma pancada da vida, né? Uma pancada da vida. Então, tratar, né, dessas faltas, né? E às vezes as perdas são a morte mesmo, né? É importantíssimo, importantíssimo, para que a gente não fique sempre esperando, né, o pior de novo, né? Para que a gente consiga viver e confiar de novo que coisas boas podem acontecer na vida também, tá? Meu pai era muito duro com minha mãe, levei muito tempo para perdoar ele. Tá bem, então veja, essa dureza com a sua mãe provavelmente fez você se sentir, né, ameaçada e insegura também nas relações. Vão ser agressivos comigo ou eu preciso ser agressivo com os outros para não ser agredida? Consegui me recuperar em 3 dias. Isso tirou o medo de me entregar totalmente. Que bom. Ótimo. Você experimentou o seu poder pessoal, né? Bom, queridos, é isso. Adorei esse formato de live. Foi muito legal saber um pouco mais de vocês interagirem comigo. Já me deu muito conteúdo pra gente fazer uma live ainda mais focada na demanda de vocês. Tá, gente? Então, quem ainda não se inscreveu, né, nos 4 vilões da saúde emocional, nas lives dos 4 vilões da saúde emocional, que vai acontecer do dia 10 ao dia 13, né, desse mês, ou seja, semana que vem, já começa segunda-feira que vem. Vai lá se inscrever, gente, porque aí vocês vão ter muito conteúdo exclusivo e a gente vai poder construir. Vai ser muito legal essas 4 lives seguidas, porque eu vou estar falando basicamente do mesmo tema, então eu vou construir com vocês uma linha de raciocínio. Uma live vai puxar a outra e a gente vai conseguir juntos construir, tá? Sem dizer que vai ter surpresas
muito legais nas lives. Muito, muito, muito legais. Tá bom? Então vai lá se inscrever. Link na bio aqui do Instagram. Ou vai lá nos meus stories. Vai lá ver os stories que eu tô falando sobre as lives. Já arrasta pra cima e faz sua inscrição. Gente, a inscrição é muito fácil. É só nome e e-mail. Muito fácil. E aí você já vai direto pro meu grupo do WhatsApp. Tá bom? Então semana que vem a gente tem um encontro de 4 lives. E amanhã... um ótimo sono cuidando desse dog. Gente, ele acorda de madrugada. E eu esqueci o tanto que filhote faz xixi, gente. Pelo amor de Deus, é tanto de xixi. Meu Deus, eu acho que hoje eu limpei uns 30 xixi desse cachorro. Então, amanhã vocês escolhem um tema, tá bom? Então, vai lá no meu Instagram, no feed, vê lá quais são os temas que eu vou fazer amanhã, tá? E escolhe qual que você prefere. Qual que você prefere pra gente conversar? Qual o tema que mais te chama atenção? Que mais mexe com você pra gente conversar amanhã, tá bom? Obrigada, Branca, pelo carinho, pela confiança. Tati, Maria, Sinhaide, Mara, Valquíria, Jefferson, Lu, todo mundo. Val, muito obrigada, viu? Pela presença, pela confiança, pela troca. Muito importante pra mim ter vocês aqui, viu? Um beijo, até amanhã, 8 horas. Vai lá votar no tema.